Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do livro O Poder da Inteligência Emocional. Mas eu não sei se vocês repararam, hoje eu tô com um espaço maior aqui, eu tô sem companhia, mas vai ser por um motivo bem especial que eu já conto pra vocês. Eu sou Letícia Medeiros, especialista em carreira e desenvolvimento, e hoje eu tô com uma pessoa que eu aprendi a gostar muito dela, porque eu conheço há muito pouco tempo, mas eu admiro muito. Mari, seja muito bem-vinda! Hoje estamos nós duas aqui. Você viu? Não, me conta primeiro como é estar deste lado. Ai, eu não sei, vou saber agora, porque a gente fica aí, né? Mas assim, eu tô super feliz, porque chegou a nossa vez, finalmente, né? Então, acho que vai ser um episódio muito legal. Tô bem feliz de estar aqui. Que bom! Mari, conta um pouquinho. Quem é a Mari? Boa, aquela pergunta... Clássica, né? Clássica. Bom, acho que a Mari é uma pessoa que gosta de gente. Gosta muito de gente, sempre gostou muito de gente, é super falante. Eu me interesso, de fato, pela história das pessoas e acho que isso até me trouxe para o lugar que eu estou hoje. Mas eu sou, como o meu sotaque não nega, meu sotaque francês não nega, eu sou nordestina, né? E estou em São Paulo, mas já saí, né? Sou de Recife, mas já saí de Recife há muitos anos. E estou em São Paulo há 15 anos. Então, já gosto muito daqui. Tenho 2 filhos que eu amo. Um menino não, né? Um homem com 28 anos, uma menina de 17. Sou casada, sou mãe de pets. Adoro São Paulo. O povo fala, você saiu do Nordeste? Eu adoro São Paulo, adoro. E profissionalmente fui uma executiva de marketing durante praticamente toda a minha carreira. Sempre trabalhando no mercado de telecom, que é um mercado super pesado, assim, de muita adrenalina, de muitas metas e de muita agitação. Sempre fui marketing, me achava a pessoa mais pró-cliente da face da terra, até que um dia fui fazer uma pós-graduação de experiência do cliente e muita gente conhece, e eu já falei isso para ele, por isso que eu posso falar isso publicamente. A minha primeira aula foi com o professor Fábio Mariano Borges, que é professor da ESPM, e ele é antropólogo, e ele, naquele dia, ele fez uma provocação muito forte sobre as pessoas de marketing são as pessoas que menos gostam dos clientes. E aquilo me atingiu profundamente, porque eu falei, que absurdo ele está fazendo isso. Difícil ouvir isso, né, inclusive. Muito difícil, ele é um provocador, né? E aí, naquele momento, isso foi no começo da aula, quando terminou a aula, eu terminei a aula concordando em gênero, número e grau com ele e com um problema de identidade. Então eu falei, eu não sei como vai ser daqui para frente, mas assim, eu quero trabalhar com a experiência do cliente para o resto da minha vida. E porque para mim fazia sentido, eu ganhei alma nova, assim, eu falei, gente, tanto que eu falo isso em toda palestra que eu dou, CX para mim é o novo marketing, experiência do cliente é o novo marketing, não é mais marca falando de marca, Sim. É cliente falando de marca. A experiência do cliente é o que conta, na verdade, exatamente, né? Não é o marketing pelo marketing. Não, e outras marcas falando delas próprias, nas comerciais e etc. Não, quem tem que falar é teu cliente. Ele fala o quê de você? A mesma coisa que você fala? E eu acho que mudou também a questão do marketing, porque antigamente era muito aquela coisa de mostrar a empresa. E hoje em dia tá mudando, que as pessoas querem se identificar com alguém. Exato. Não é? E eu acho que eu vejo muito isso nas redes sociais, né? Perfeito. Grandes marcas, às vezes, têm menos seguidores, e quando você pega o dono daquela marca, ele tem muito mais seguidor do que a própria empresa. Perfeito, porque é gente falando das marcas, né? Então, para mim, aquilo fez muito sentido. Eu pivotei minha carreira, então eu saí de marketing e passei para a experiência do cliente, que para mim é marketing igual, mas me dediquei profundamente a essa história dessa carreira de experiência do cliente. E aí isso se conecta totalmente com inteligência emocional, porque experiência do cliente é sobre ouvir o cliente. E todos nós somos clientes e todos nós somos fornecedores em algum momento da nossa vida, né? Porque a gente é fornecedor do nosso marido, a gente também é cliente, a gente é fornecedor dos nossos filhos, a gente também é cliente dos nossos filhos em vários momentos. Então, a relação cliente-fornecedor, ela existe na tua vida. E quando você amplia o teu mundo de experiência do cliente, quando você pensa na experiência do cliente que vai além do teu mundo de trabalho, tu começa a ver que a empatia que é preciso para você
trazer uma boa experiência do cliente, ela serve para a tua vida, para tudo. E empatia é o pilar da inteligência emocional. Então, para mim, isso tudo se conectou de um jeito muito claro, muito verdadeiro. Então, para mim, quando eu fiz curso de escutativa, quando eu entendi o que era escutativa, eu falei, putz, faz sentido isso. Quando eu fui estudar inteligência emocional, eu falei, gente, inteligência emocional precisa de escutativa, que precisa de empatia, ou seja, tá tudo dentro de um contexto muito maior, que é o fato de você, de fato, se conectar com o outro e entender aquilo que é a necessidade do outro e como você leva o outro para um outro patamar. Então, assim, essa sou eu, uma pessoa que é curiosa, que gosta de estudar, que acha que tudo isso se conecta, enfim, e acabo que eu vim parar aqui, nesse lugar. Muito bem. E essa diversidade eu acho que é importante, né? Você é de marketing, mas você foi estudar outras coisas para entender as pessoas, para você conseguir fazer uma entrega melhor, né? Exatamente. Acho que esse é Na verdade, o que acontece é que a minha vida me levou um pouco a perceber essa coisa da inteligência emocional. É engraçado, porque eu não sei em que momento você se deu conta de que você tinha inteligência emocional. Porque é um negócio também muito, muito interessante, né? Você dizer, como é que você gradua? Eu tenho inteligência emocional ou eu não tenho? Eu tenho em alguns momentos, em outros eu não tenho e tá tudo bem, porque todo mundo é um pouco assim. Mas é muito engraçado, eu trago essa história no meu capítulo, que é como eu cheguei a essa conclusão, de que de alguma maneira ter inteligência emocional, ou eu me valia muito da inteligência emocional para os passos que eu dava dentro da minha carreira. E eu usava isso muito mais no meu mundo corporativo do que no mundo pessoal. Eu só fui começar a perceber que isso é totalmente aplicável no mundo, na vida pessoal, depois que eu passei a trabalhar com a experiência do cliente. Porque até lá era uma coisa que eu conseguia fazer muito bem no trabalho, mas em casa você meio que relaxa. Você está ali na sua zona de conforto. Eu acho que tirar as coisas do livro e passar para a vida real é muito difícil também, né? Não é tão simples. Não, é muito difícil, porque você precisa se conectar genuinamente com aquilo, né? Precisa entender que aquilo... Não, isso de fato faz sentido. E no meu livro, no meu capítulo, eu venho trazendo uma coisa de um método que eu desenvolvi, que é um método Ponte, que eu vi, e aí eu estava te falando isso, né? Em que momento eu me conectei que, putz, eu sou uma pessoa que tenho inteligência emocional, que uso inteligência emocional dentro da vida corporativa. Um dia eu tive um chefe que disse isso para mim. Ele falou assim, você é uma construidora de pontes. E aquilo me marcou muito, porque eu falei, eu sou mesmo. Eu gosto disso, de construir pontes, de ir lá e tentar compreender, fazer a tradução do que você está querendo dizer. Às vezes a gente não escolhe no meio corporativo, pressão, meta, a gente está ali. Às vezes a gente quer falar uma coisa e às vezes vem outra. E eu sempre fui aquela pessoa de tentar entender o que você está querendo dizer mesmo com aquilo, com aquelas palavras daquele jeito. E eu sempre fui aquela pessoa que ia costurando isso. Não, mas e se a gente não for assim? E se a gente... E aí, quando ele me trouxe isso, eu falei, cara, que legal. E foi daí que você construiu a sua metodologia? Foi, porque aí eu comecei a perceber em mim mesma... E, peraí, só dando um contexto, assim... Vai. Porque a gente atropelou, mas dando um contexto, você criou uma metodologia de construção de pontes do mundo corporativo, é isso? Como você constrói pontes para que você consiga fazer da construção de pontes o seu superpoder de ter inteligência emocional, porque é construindo essas pontes com as pessoas dentro do teu ambiente corporativo que você consegue colocar a inteligência emocional de uma forma muito clara e você consegue avançar muito mais rápido. Quando você vê, tá todo mundo trabalhando a teu favor e você nem percebe. Entende? Muito bom. Foi muito... Eu já tô bem curiosa pra saber. Eu não vou te perguntar muito, porque você vai dar muito spoiler, né? É ruim, mas eu tô muito curiosa. E o método chama ponte porque a frase que eu recebi era que eu era uma construidora de pontes e eu fui vendo correlações entre as primeiras letras da palavra ponte e as coisas que são necessárias pra gente colocar em prática o método. E o que são? Você pode falar? Posso. Só isso, vai. Só isso, tudo bem, vai. Eu juro que eu não pergunto mais nada. Já entrega. Eu até mudo de assunto, não vai. Não tem problema. O P vem de presença plena. Então, para você ter inteligência emocional, você tem que estar presente.
Não existe inteligência emocional, nem querer fazer ou trabalhar com inteligência emocional se você não está aqui. Se você está ali, a inteligência emocional vai te faltar, tá? O O é de observação, é de observar o que não foi dito. A gente tem que estar presente e a gente tem que observar o que mais que aquele corpo está dizendo, o que mais que aquela expressão corporal diz. Quando a gente está no meio de uma reunião da organização, tem gente que fala e tem gente que não fala. A gente escuta só o que foi falado ou a gente escuta tudo que está aqui ao meu redor na sala? Eu sinto o clima. Então, o O é isso. O N é não julga. É o não julgamento. Que é muito difícil, Que né? é muito difícil, mas é muito necessário, porque cada um tem o seu próprio viés. Quando eu julgo sobre a minha ótica, sobre o meu mapa mental, sobre o que eu tenho, o que eu trago de repertório na vida. E às vezes o teu contexto é muito diferente. Então, o estar ali na presença plena, te ouvindo, percebendo o que você não está me contando, sem julgamento, você consegue dar 10 passos para frente. É que eu acho que a gente julga as pessoas muito com uma perspectiva nossa, de mundo. E eu acho que a gente vive numa bolha. Exato. Né? E Cada um vive muitas na sua. bolhas. Exatamente. O T é transparência de propósito, porque numa relação profissional existe uma coisa muito forte que é a confiança. E a gente só consegue construir confiança com a nossa equipe, com o nosso chefe, com os nossos pares. Quando a gente é transparente, todo mundo sabe qual é o teu propósito com aquela proposição, com aquele objetivo que tu está trazendo. Quando a gente entra numa sala para uma conversa que muitas vezes são difíceis, Sim. será que o outro sabe exatamente qual é teu propósito com aquela conversa? Ou tinha 10 pessoas na sala e 6 saíram sem saber exatamente por que aquela conversa veio para a mesa? Porque quando você deixa isso solto, você dá margem aos outros a interpretar qualquer coisa. E o propósito, eu acho que vem muito a questão da confiança. Muito. Né? E se você confia na pessoa, você já vai estar mais aberto, você não vem com aquele escudo para conversar com ela. Exatamente. E isso você conquista e cria a partir do momento que você abre, você é transparente com teus sentimentos, com o que você quer, onde você quer chegar, para deixar os outros contribuírem também. Porque senão, cara, a gente não vai conseguir. E o último que é o E é a escutativa, que para mim é a disciplina mais bonita da face da Terra. Para mim, se eu pudesse dar uma dica para qualquer ser humano, qualquer um, de qualquer profissão, faça um curso de escutativa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que é mestre em escutativa, ela que fazia minhas pesquisas de mercado para a experiência do cliente, pessoa que eu admiro muito e que ela trouxe para mim uma visão de escutativa muito diferente. Eu me vi, com muitos anos de carreira e de repente percebendo que a minha escuta não era tão ativa assim, nem sempre. Só quando eu tinha muita vontade, sabe? Porque, não sei se você já percebeu, a gente escuta já querendo responder, né? Você não escuta o que você está, de fato, me trazendo. Verdadeiramente, né? Verdadeiramente. Com paciência, com presença. Não, você já escuta querendo responder. Então, assim, acho que o método, resumindo, é um pouco do... Como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Em que situação eu posso treinar? Porque isso é treinável, né? A gente precisa exercitar, não é fácil, não é trivial, mas é muito poderoso. Eu faço mentoria de liderança, principalmente feminina, e a aplicação do Pontes para essas lideranças, principalmente lideranças iniciais, ela é muito valiosa, porque as pessoas começam a perceber coisas que você não percebe quando você só quer fazer e só quer entregar. A gente está muito preocupado com entrega, com meta, com como é que eu faço, como é que eu entrego mais, mas no fundo, sem criar essas conexões, às vezes é difícil aquele próximo passo. Não, você não consegue, né, dar um próximo passo. É bem difícil. Mari, e me conta um pouquinho, assim, você acha, quando a gente fala de inteligência emocional, você acha que a experiência, esses anos que você foi passando ali dentro do mundo corporativo, te ajudou, evoluiu na questão da inteligência emocional, tanto para você quanto você como líder também? Sim. Eu acho que ter consciência do que é inteligência emocional e de como
coloca isso em prática, o que significa de fato no dia a dia colocar a inteligência emocional, para mim foi uma coisa que me ajudou muito, primeiro, a ir buscar situações onde a inteligência emocional tinha passado longe de mim, porque você não para pensar nisso, entende? Inteligência emocional faz parte do nosso dia a dia, faz parte de hoje, de agora, quando a gente sair, tem um cara que tá me prendendo ali na esquina, eu vou lá, dou 3 gritos nele e saio correndo. Então, quando você percebe o que isso significa e como é que se aplica, muda tudo. Que é um autoconhecimento, né? É um autoconhecimento e faz você conhecer o outro. Eu vou te contar uma coisa que essa pessoa não sabe disso. Eu tive um chefe que é uma pessoa super respeitada dentro de uma grande organização e ele me deu uma aula de inteligência emocional sem nunca saber. Mas eu só percebi isso muito tempo depois que eu já nem trabalhava mais com ele. Porque ele tinha uma coisa, ele era uma das pessoas mais requisitadas daquela organização. Então, portanto, ele tinha muito pouco tempo contigo. Eu era direta dele na época. E ele, às vezes ele precisava desmarcar aquela agenda 10 vezes. Porque chegava outra agenda e tinha outra pessoa na frente e eu demorava para conseguir falar com ele. No dia que ele me dava, que marcava e que acontecia a agenda, ele estava lá para mim. E era uma aula, né? Ele estava lá para mim assim. Tudo o que eu falava, ele escutava, ele estava entendendo, ele estava genuinamente interessado, por mais boba que fosse a questão. Ele trazia o ponto dele, uma pessoa naquele lugar, com aquele nível de Mas eu acho que é aí que se destaca um bom líder. Claro, não é? Claro. Mas você sabe que para as pessoas isso não é óbvio? Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo eu já tive outras pessoas que estavam conversando comigo e eu chegava e dizia, olha, temos um não sei o quê. Eu tinha 5 minutos da atenção dessa pessoa. Nos primeiros 3, ela já estava no celular. E eu estava ali falando com ela. E ela estava no celular, tocou o celular. Este outro, num patamar, não existia isso. O Estava meu com tempo você, era estava o com meu você, tempo. né? Então, ele não dava, desmarcava várias vezes. Mas quando acontecia, eu sabia que ele ia estar lá inteiro. Então, assim, as pessoas não se percebem. E estou falando só das pessoas, estou falando de mim também, sim. de nós. Às vezes a gente está aqui e não é só, de novo, dentro do ambiente corporativo. A gente faz isso na nossa casa. Não, e eu acho que no ambiente corporativo ainda é mais fácil. Porque eu acho que a gente tem uma justificativa, uma licença poética. E eu acho que a gente se permite mais, assim, prestar mais atenção. Dentro de casa, com a família, acho que a gente tá tão relaxada aí fazendo as coisas ali no automático. Exatamente. Que às vezes a gente vai deixando isso de lado. E a família também é tão importante e a gente acaba deixando, não é isso? Ou mais importante, né? É isso. É os momentos que tu tem com teu filho, que tu tem com teu marido. Então, assim, a gente criou uns mecanismos lá em casa para que a gente possa, de fato, estar pleno. Restaurante, que é a coisa mais comum, a gente chegar num restaurante e olhar de lado, na mesa tem 4 pessoas, cada uma tá no celular. Não, ninguém tá presente verdadeiramente, Ninguém tá presente verdadeiramente. Então, a gente criou formas de estarmos presentes. Celular é aqui, ó, do lado, um em cima do outro. Quem vai buscar o que está embaixo? Ninguém vai buscar. Então, a gente deixa lá de verdade e estamos juntos. E eu acho que as pessoas precisam criar esses mecanismos, porque senão é muito fácil a gente se perder. Porque é muito sedutor olhar o celular. E você sabe que eu escrevi um negócio, até na nossa próxima conversa eu vou trazer para você ver essa escrita. Eu estava voltando de Uberlândia, eu viajo quase toda semana para lá. Eu estava voltando no avião e eu vi um Reels, sei lá o quê, no Instagram, de uma pessoa provocando as pessoas a... Tenta não olhar para o teu celular só por curiosidade. Tenta deixar ele de lado e só pegar nele quando você de fato necessitar. E não ficar lá, olhar para ver se tem alguma coisa. Sim. Tá bom. E aí eu fui testar isso. Eu me assustei. Porque a gente se treme todinho. Não, e às vezes a gente olha até sem perceber. Não, eu acho que eu devo olhar muito mais vezes do que eu acho que eu olho. Com certeza. E eu fiquei tão chocada com aquilo. Eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Porque eu tava me vigiando. Quando eu menos esperava, aí eu ia pegar e não pegava. Não preciso disso. Que loucura. Aí eu falei... nenhuma mensagem vai ser tão importante assim que não possa esperar um pouco. Até porque se for importante, a pessoa liga. Não, e não é só isso assim.
era 10 minutos, sabe assim? Não é que era O que vai acontecer em 10 minutos, Isso, né? não era um dia. Eu não consegui ficar 10 minutos, sabe? Você acorda, você mete a mão no celular. Pra nada. A gente Acho que a primeira coisa e a última que a gente faz é mexer no celular. E isso é muito sério. Aí o que eu fiz? Eu enlouqueci. Falei, tirei a rede social, botei a rede social em segundo plano, falei não sei o quê, pois eu vou viver sem isso aqui. Não vou olhar, não vou não sei o quê. Agora já voltei. Mas eu eu acho que na vida é esse equilíbrio também, né? Não tem problema usar as redes sociais, porque ela tá aí justamente pra ser usada. Perfeito. Mas qual é o equilíbrio de usar isso, não deixar a família de lado, estar num restaurante, estar presente verdadeiramente? Mas na hora que você tiver o seu momento, aí se você quiser ficar nas redes sociais, enfim, fazendo o que você quiser, é uma oportunidade. E a gente sabe que essa alta interação mexe com a gente, sabe? Do mesmo jeito que a meditação me ajudou muito, então é uma coisa que eu coloquei na minha rotina. Ah, não posso, não tenho tempo. 10 minutos por dia? 10 minutos por dia você tem. Todo mundo tem 10 minutos por dia. Então, eu coloquei na minha rotina a meditação. Mudou a minha vida. Um gerente meu uma vez, Mari, me falou uma coisa que isso ficou muito marcado. Ele começou a falar assim, você bloqueia a sua agenda pro almoço? Uhum. Eu falei, não. Ele falou assim, então você almoça que horas? Eu falei, quando dá. Ele falou, não, você tem que bloquear a sua agenda para hora do almoço. E aí eu comecei a pensar sobre isso, e aí teve um momento que eu fui discutir com ele sobre isso. Falei, gente, obrigada, eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou assim, agora você precisa criar uma agenda pra você. Qual é o momento que você faz alguma coisa pra você? Uhum. E eu falei, momento nenhum, porque não dá tempo. Ele falou assim, não dá tempo de fazer um monte de reunião? Falei, dá, então você vai arrumar tempo pra fazer alguma coisa pra você. Eu acho que é isso, a gente arrumar tempo pra gente também, né? É se observar. Esse tipo de reflexão, e o que eu gosto do livro, que eu acho que vai ter muito de... Porque como o livro está muito diverso, com muita gente, com muito repertório, eu acho que vão vir coisas interessantíssimas, sabe? Das pessoas, dos aprendizados de cada um e tal. E se a gente não para se observar e para observar o outro... Porque, olha, eu achei tão forte perceber claramente a diferença entre o meu chefe A e o chefe B, o que pega no celular rapidamente e aquele que está para mim, que eu passei a dizer, eu preciso ser essa pessoa também para os meus liderados. Eu queria que as pessoas me vissem como eu vejo ele. Olha que admiração que eu tenho por esse homem. Então, eu preciso dar isso que eu achei tão bacana de ter para as pessoas que estão comigo. Como é bom ter boas referências, né? Exato. Então, acho que para mim, a inteligência emocional é essa capacidade da gente se conhecer, da gente entender nossos gatilhos, como é que a gente abranda quando a gente tiver aquele momento mais estressado e perceber o outro, porque a gente também aprende com o outro, com os gatilhos do outro, você aprende sobre você. Para mim, Lê, é isso. Mari, o que dizer dessa conversa? Eu simplesmente amei. Ai, foi muito bom. Ai, eu desabafei, terapia hoje. Adorei. Confesso que eu fiquei nervosa de estar aqui sozinha, porque você do meu lado me dá uma força, mas eu achei que foi muito legal. Ué. Foi muito legal, muito obrigada, adorei, gente. Precisam estar conosco. A gente vai lançar esse livro lá em outubro, novembro. Por favor, queremos ver vocês com a gente. E assista os outros capítulos. Como eu falei, tem muita coisa legal nos nossos outros podcasts. Todo mundo traz muita pílula aqui pra gente. E eu, se fosse você, não perdia. Arrasou. Não tenho nem mais o que dizer depois Obrigada, dessa. Lê. Mari, obrigada, Valeu, querida. viu? Valeu.